Gente, bem-vindos. Esse é o seu Boa Podcast. Eu sou a pastora Edna Batista e hoje, aqui em nosso estúdio, eu tenho o prazer de receber uma pessoa para lá de especial. Ela é missionária e hoje essa missionária vai estar aqui para contar os feitos de Jesus na vida dela. Ela tem um testemunho tremendo, testemunho de cura. E eu já vou convidar vocês para ficar aí ligadinho nesse podcast, porque hoje Deus vai edificar a vida de vocês. Hoje eu quero dar boas-vindas para a missionária Jusceline. Missionária, Paz Senhor Jesus, como a senhora está? Pai do Senhor, pastora, eu tô bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus por isso. Quem é a missionária Jusceline? Bom, a missionária Jusceline é mãe, né, primeiramente, sou mãe de 2 filhos, a Nicole e o Samuel. Sou uma serva de Deus, Glória a Deus. uma mulher de fé. Se fosse me definir, eu definiria como uma mulher de fé, uma mulher guerreira, né, que ama fazer a obra do Senhor, ama servir esse Deus. E eu acho que o foco principal, né, quando a gente fala que a gente serve ao Senhor e faz a tua obra, é amar e cuidar de almas. Graças a Deus. Então, eu sou aquele tipo de pessoa que eu amo cuidar de almas, e é com amor. Missionária Jusceline, quando você conheceu o Senhor Jesus? Então, pastora, eu conheci o Senhor já um determinado tempo depois da maioridade. Sim, A minha infância, nunca fui criada dentro de igreja, sim. né? Nunca tive um berço evangélico para estar tendo aquele apoio. Então, não fui acostumada dentro do evangelho. Depois de determinado tempo da história da minha vida, é que aí o Senhor Jesus, ele tinha um chamado na minha vida. Foi aonde eu tive um encontro com ele verdadeiramente, porque da infância até a maioridade, eu digo para você que eu não conhecia Deus verdadeiramente. Eu digo como Jó disse, eu conhecia Deus por ouvir falar, Sim. mas conhecer a Deus com os meus próprios olhos foi depois que eu atingi a maioridade. Entendi. Missionária, você tem um testemunho maravilhoso de cura, né? Eu sei que você tem vários testemunhos, mas hoje eu queria falar com você sobre esse testemunho de cura. Você relatou que você teve um câncer. Sim. Como começou essa prova na sua vida? Sim. Essa prova começou depois da perca da minha mãe, né. Na verdade, eu tive uma mãe adotiva, tenho a minha mãe biológica, fui criada com a mãe adotiva, e dentro, né, desse processo com a minha mãe adotiva, onde a minha mãe, ela teve o câncer, e ali eu passei um processo mais ou menos de 3 anos com ela, e depois de 8 meses que eu havia perdido a minha mãe, eu me deparei com câncer. E como foi isso? Eu tinha muita inflamação na garganta, né, muita dor de garganta, muita inflamação. E teve um dia que eu tive uma inflamação muito forte. E dentro dessa inflamação, criou um nódulo no pescoço grande. Fui ao hospital, pronto-socorro, preocupada. Chegou lá, eles disseram que não era nada, que era realmente devido ao quadro infeccioso, que não precisava me preocupar. E eu não me preocupei. Só que esse caroço nunca sumia, né. Então, passou um tempo, eu comecei a sentir dificuldade de engolir, eu engasgava dormindo com a própria saliva. Meu Deus. Para comer, às vezes o alimento parava, não descia, era muita dificuldade para descer o alimento. E como eu trabalho na área da saúde, eu percebi que eram alguns sintomas que poderia ser algo grave. Meu Deus. Então foi aonde eu falei: "Não, vou procurar um médico para ver". Só que nesta época eu já trabalhava dentro de um hospital. E ali eu fazia parte juntamente com o doutor na sala de ultrassom. E teve um dia que eu estava tão mal, pastora, e eu falei: "Não, hoje, quando acabar as ultrassons, eu vou chegar no doutor e vou falar: 'Doutor, faz uma ultrassom aqui para ver o que que é esse caroço'". E eu fui, terminei meu trabalho com o doutor e depois eu pedi para ele, né: "Doutor, faz uma ultrassom aqui em mim, né, para ver como que tá esse caroço, o que que é, se é bom ou não". "Tá bom, Jusceline", ele fez a ultrassom. Quando ele terminou de fazer a ultrassom, ele olhou para mim e ele disse: "Jusceline, você tem um bom convênio?". Eu falei: "Tenho". Ele falou: "Olha, não é nada demais, mas procura um médico e não demora". Meu Deus. Aí já ficou tudo.
pensa, você chegando o médico olhando pra você e dizendo: "Não é nada de grave, Sim. mas procura um médico e não demora", é porque tem alguma coisa séria. Pois é, o medo já chega. O medo bateu, eu já saí dentro do consultório chorando, porque eu tinha certeza que ele viu algo, né, e por respeito ali, ele não quis falar pra mim. Assim. Então eu já saí chorando, falando para minhas amigas, eu falei: "Gente, tem alguma coisa". "Não, não, Jô, calma". No outro dia, imediatamente, já marquei médico, e aí o médico pediu punção, e dentro dessa punção, realmente saiu o resultado que eu estava com câncer. Meu O Deus. resultado, pastora, eu fui visualizar, porque a gente é curioso, né. Sim. A gente às vezes não quer esperar passar no médico, e como eu sou da área da saúde, Sim. então eu já entendo as coisas, né. Então eu mesma fui ali na internet procurar o resultado de exame, e quando eu me deparei, né, com o resultado escrito carcinoma, categoria número 6, já estava num estado totalmente grave, já estava alterado, né, altíssimo. E quando eu me deparei ali, eu chorei muito, o meu mundo desabou, porque só quem tem um diagnóstico de câncer sabe que quando você recebe esse tipo de diagnóstico, é como se você recebesse uma sentença de morte. Meu Deus. Então, naquele momento, eu recebi uma sentença de morte, assim como eu havia 8 meses atrás perdido a minha mãe. Então, eu fiquei desesperada. Eu falei: "Meu Deus, vou morrer". A minha filha pequena, com 2 anos de idade, e ali eu comecei todo o processo. E dentro deste processo, pastora, eu vou falar para você que Deus, ele cuidou de mim em cada detalhe. Glória a Deus. Eu era uma pessoa que eu não queria saber de Jesus. Ser crente para mim, nunca na vida, Meu Deus. né. Uhum. Não conhecia a Deus, não frequentava igreja e não era o desejo do meu coração em frequentar e muito menos aceitar Jesus. E aí foi aonde começou o processo da minha vida. Uhum. Dentro deste processo, eu trabalhava nesse hospital, o hospital fechou. Tive que ir para um outro hospital, perca da minha mãe, me deparei com câncer, o Senhor me pegou assim, por todos os lados. E aí eu fui fazer o tratamento, eu fui fazer cirurgia às pressas, fui fazer tratamento às pressas, fiz um tratamento de iodoterapia, um líquido que você toma via oral, Uhum. e ali você tem que ficar afastada de tudo e de todos por 1 semana. E voltando um pouquinho, foi aonde dentro deste processo eu conheci o Senhor. Por quê, pastora? Porque eu trabalhava no hospital, Sim. e lá no hospital que eu trabalhava, internou um rapaz. Esse rapaz, ele tinha 33 anos na época. O nome dele era Jesus. E esse rapaz, ele estava com câncer, Oh, meu Deus. câncer de ossos. E o Jesus, a gente cuidou, toda a equipe ali cuidava dele com muito carinho, sabe. Ele era um rapaz ali, ficava no quarto, muito entristecido, ele muito calado, não era de conversa, e muitas vezes a gente chegava tentando animar ele, e eu lembro que na época não podia, ninguém poderia trazer televisão Uhum. para os pacientes, não podia dentro do quarto, né, ter televisão. E ali, a gente viu a necessidade do Jesus ter uma televisão, e na minha casa tinha uma pequenininha, e eu acabei levando para ele, né, para ele se distrair, porque a gente ficava assim: "Nossa, mas o Jesus é tão quieto", às vezes a gente chegava lá, ele estava com uma coberta, né, no rosto, sabe, aquela pessoa bem calada, e passando por um processo muito grande também, né. E foi quando a gente cuidou ali do Jesus, ele ficou o tempo determinado, porque o hospital que eu trabalhava era um hospital ortopédico, e ele foi transferido para o Hospital Arnaldo, né, lá no centro da cidade, onde é o tratamento do câncer, que ele continuou o tratamento. Ele ficou internado, eu acho, mais ou menos 6 meses com a gente, e depois ele foi transferido para esse outro hospital. Nós do hospital perdemos totalmente o contato com Jesus. Nós não tinha mais notícia, e pela situação dele, ele estava muito magro, o cabelo dele já, né, já havia perdido, ele já tinha ali feridas pelo corpo, era uma situação bem delicada a situação do Jesus. E ele foi transferido, então durante 2 anos eu não tive contato com Jesus. Ninguém teve contato com esse paciente mais, a gente não sabia dele, e muitas das vezes a gente até falava, né, por ser humano: "Ah, Jesus, ele já deve, né, Deus já deve ter levado, já deve ter falecido pela situação dele que ele estava", e por ser um câncer de ossos, né, um câncer grave ali que já tinha consumido, ele já não está mais vivo, era o que a gente falava.
E aí dentro desses 2 anos não vi, a gente não teve mais contato com ele, e foi quando dentro do meu processo, eu fiz a cirurgia, eu fui para casa, foi uma cirurgia bem assim, não foi complicada, mas, quando tirou aqui a tireoide, pastora, estava toda tomada. Meu Deus. Tinha muitos filhotes, sabe. E o que aconteceu? Fui para casa e depois eu fui fazer a iodoterapia. A iodoterapia era um processo bem complicado, porque você tinha que ficar trancada dentro de um quarto sozinha. Esse iodoterapia você não pode ter ninguém de acompanhante. Só que eu já estava em um quadro depressivo muito alto. Meu Deus. E dentro desse quadro depressivo, os médicos disseram: não tem como colocar ela sozinha dentro de um quarto para ela passar 3 dias isolada. Hum. Porque era um perigo. É. Então, o que os médicos fizeram? Deixaram uma irmã comigo, uma mulher, a dona Maria, que inclusive ano passado ela faleceu. E ela estava com o mesmo problema que eu, ia fazer o mesmo tratamento que eu, então eles colocaram ela do meu lado. E ali ficamos nós duas, né, juntas. Porque eles tinham preocupação de você tentar contra a sua própria vida nesse intervalo? Isso. A preocupação deles era essa, devido ao quadro depressivo, ficando uma pessoa 3 dias dentro de um quarto isolada, a probabilidade, né, de ter ali, né, tentar contra a própria vida era alta. Então eles colocaram essa dona Maria comigo. E ficamos nós duas ali. Para você ter noção, os técnicos vinham com roupa de chumbo, era uma janelinha, onde abria essa janela e passava o alimento. Ninguém entrava. Para verificar a pressão, os técnicos se paramentavam, entravam, verificava a pressão, com aquelas roupas de chumbo, tudo, máscara, tudo paramentado, verificava a pressão, saía, não entrava mais ninguém. É estreito. Estreito. Então, o que fizeram? Deixaram a dona Maria comigo, para já evitar. E a gente ficou ali tudo, tomamos o líquido que era a iodoterapia pela boca. Sim. Depois, ninguém conseguia mais fazer nada. Era passando muito mal, muita ânsia, não conseguia mais fazer nada. Passamos 3 dias ali trancadas, por quê? Porque o iodo, ele sai pelo corpo, a radioterapia, e é muito forte. Então você não pode ter contato com ninguém. Fui para minha casa, os médicos deixaram claro, sem contato com filho, com criança, sem contato com nenhum tipo de pessoa, isolada. Jesus Cristo. Foi um processo que Deus teve assim, sabe? Sim. Tete a tete comigo no isolamento. E aí o que aconteceu? Fui para casa, fiquei isolada. Meu marido ia me visitar, ficava ali, eu falava: vai embora, não, vou ficar, ficava um pouco comigo, dividia, mesmo ele correndo risco, ficou ali comigo. E passei por esse processo, não vi a minha filha durante 1 semana. E, pastora, no segundo dia que eu estava ali, eu tomei 2 Lactopurga, 2 remédios, porque eu tinha que limpar o corpo para fazer um exame no outro dia, para verificar se o câncer havia passado por outras partes do corpo. Então tinha que estar limpa. Eu tomei esses 2 Lactopurga porque eu já não estava bem, passando muito mal, tomei o remédio, piorou. Dor, já estava com dor, eu já estava ruim, já estava passando mal. E ali eu comecei a sentir muitas dores. E aí chegou mais ou menos 2h, eu peguei um banquinho, que a minha casa era uma mesinha com os bancos embaixo, peguei esse banquinho e sentei na cozinha da minha casa. E nesse momento eu lembrei de Jesus. O Deus Todo-Poderoso, aquele que eu nunca tinha conhecido pessoalmente, mas eu ouvia falar dele. Eu ouvia falar que Jesus curava, que Jesus fazia milagres, que Jesus operava. Então, naquele momento, eu peguei um banco, sentei na cozinha e eu comecei a conversar com esse Jesus. Glória a Deus. E ali eu falei para ele, eu falei: Jesus, se o Senhor existe, eu queria saber o porquê que eu tô passando por isso. Eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz maldade para ninguém. E eu queria entender, eu queria saber do Senhor. O que eu fiz para merecer isso? Não que quem mate, roube, faça o que for da vida mereça isso. Porque isso que eu tô passando eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Só que eu queria entender o porquê
que eu tô passando por isso. Sim. É luto, é câncer, é perca, e eu não tô entendendo. E ali chorei horror, não tinha mais lágrimas para chorar. E aí eu fui pro computador, falei: "Quer saber? Vou lá pro computador assistir uns vídeos, né, que a gente distrai, né". Eu precisava ser de uma distração para tirar aquele, né, aquela opressão que estava na minha mente naquele momento. E eu fui pro computador e eu entrei no Facebook. E quando eu entrei no Facebook tinha uma bolinha me adicionando. Um rapaz, eu entrei, falei: "Quem é esse rapaz?". Não tinha ninguém em comum comigo. Sim. Só que quando eu olhei a foto do rapaz, ele era muito alguém que, sabe, que eu conhecia. Era alguém, assim, que já foi muito especial pra mim, mas eu não conseguia lembrar o semblante. E quando eu olhei aquele rapaz na foto, eu fiquei olhando o cabelinho dele todo espetado, o olhinho dele bem verde, um rapaz, sabe, muito bonito, o rosto gordinho, bonito. Só que olhando dentro dos olhos dele, eu conhecia ele de algum lugar. Eu falei: "Não, eu conheço esse rapaz de algum lugar". E ali eu fui passando as fotos, tentando, né, saber da onde que eu conhecia ele. E aí quando chegou em uma determinada foto que ele estava mais magro, eu lembrei que ele era o meu paciente, Ele né. sobreviveu. Ele sobreviveu e naquele momento, pastora, que eu olhei, eu falei: "Gente, é o Jesus". E naquele momento eu caí prostrada de joelhos dentro do meu quarto. E ali o Espírito Santo de Deus me tomou e ele falava comigo: "Tá vendo aí, filha? Você não queria saber se eu existo? Você não perguntou se o Senhor existe? Meu Deus. Eu existo e eu faço milagres. Sabe por que você está passando por isso? Porque tenho eu um propósito na sua Glória a vida. Deus. Eu te escolhi. Você é escolhida. E olha aí o que eu faço. Glória a Deus. Aonde era para ser morte, eu trago vida. O impossível eu torno possível". Glória a Deus. E ali, pastora, eu chorava tanto, eu caí de joelho, eu chorava tanto, e ele falando comigo, e eu ali ouvindo aquela voz que eu nunca conheci igual, porque eu não conhecia ele, eu conhecia ele por ouvir falar, Sim. mas eu tive a presença dele que invadiu o meu quarto, que falou comigo, que eu me prostrei diante da tua voz, porque quando a gente ouve verdadeiramente a voz do Senhor, não tem como a gente se prostrar. Eu gosto muito de uma frase que diz que todo lugar é comum até Jesus passar por ele. É muito bom. Depois que Jesus passa, o lugar nunca mais é o mesmo, É verdade. né. Então, eu passei ali aquele momento, aquele encontro com Deus, vi realmente que ele verdadeiramente estava ali comigo, né, e eu passei todo esse processo. Dentro da cirurgia também, o Senhor, ele falou ali comigo. Ele estava presente em todo o tempo. Sim. E foi depois da cirurgia que eu tive uma atitude, falei: "Não, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, Glória a Deus. porque lá está a minha cura". O Senhor, ele curou o Jesus, meu amigo Jesus, né. Um beijo para ele, né, tenho ele no Facebook, às vezes eu converso com ele: "Jesus, você tá bem?". Ele tá bem, Jesus se recuperou, Que coisa trabalha, perdeu uma perna, né, Sim. mas ele conseguiu aquela perna mecânica. Sim. E ele tá bem, o Jesus tá bem. E muitas vezes eu converso com ele, ele me chama: "Jô, tá bem? Minha amiga, você tá bem?". Eu falo: "Tô bem". "Você tá bem, meu amigo?". "Tô bem". Que coisa boa. Porque eles que o câncer nos ossos é o pior câncer que existe, né. É, é dolorido, maltrata e muitas vezes não tem mais jeito. Na maioria das vezes, né, pastora, o câncer chega, É, não adianta, às vezes você tira de um lado, mas daqui a pouco ele se manifesta em outro. é verdade. Então, se não for a misericórdia de Deus, né, e também eu digo muito para a senhora que a nossa obediência em ouvir a voz do Senhor. Se o Senhor está dizendo: "Eu tenho obra", se o Senhor está dizendo: "Tem um chamado", se o Senhor está dizendo: "Te escolhi desde o ventre da tua mãe", não tem para onde correr. É verdade. E muitas vezes as pessoas não querem. É, Às vezes as pessoas querem a cura, mas as pessoas não querem o dono da cura. é verdade. E isso são muitas pessoas. É, "Deus me cura", aí Deus traz a cura, mas depois não quer mais saber do dono da cura. não quero te servir. "Não quero servir", né, e Deus, ele conhece lá na frente. Então, foi um momento que Deus me mostrou
o dono da cura, Sim. e Deus mostrou também o dono da cura. Sim. E dentro deste conhecimento do dono da cura, foi aonde eu coloquei ali em posicionamento e disse, não, vou para a igreja. Glória a Deus. E eu fui para a igreja e o Senhor fez a obra na minha vida. Louvado seja Me Deus. curou. Eu estou curada. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Que coisa maravilhosa. E Mas o processo doeu. o processo doeu. Doeu muito, né? Doeu muito. Muito. Missionária, nesse processo todo que você viveu, tinha momento que você pensou assim, acabou para mim? Não tem mais solução, quando você se olhava e via a situação que você estava vivendo? Tinha. Eu tinha a nítida certeza de que eu iria morrer. Porque eu tinha passado por uma situação recentemente. E eu digo que foi uma luta muito constante com a minha mãe. Toda vez que a minha mãe ia naquele hospital, ela voltava, olha, o câncer tomou, né, tal lugar, o câncer agora foi para outra parte. Então foi uma luta constante. E ali eu tinha certeza que eu não iria sobreviver. Sim. Tanto que quando eu peguei aquele resultado de exame, eu vi o decreto de morte. Eu vou morrer. Sim. Eu falei, gente, eu não vou conseguir criar minha filha. E isso, todo o tratamento, até a chegada deste encontro com Deus, pastora, eu tinha total certeza de que eu não sobreviveria. Sim. Eu não iria sobreviver. Porque o câncer, ele mata. Ele mata. É verdade. O câncer, ele é severo. E o estágio que eu estava não era em grau baixo, era grau alto, categoria 6. Tava passando pro pescoço. Teve que tirar um pedaço do nervo do pescoço. Meu Deus. Porque já tinha pego. Sim. Então, eu tinha a plena convicção de que para mim não tinha mais jeito. Meu Deus. Para a medicina, você ficaria com alguma sequela na sua voz? Ficaria. Ficaria. O médico, antes de fazer a cirurgia, ele já deixou tudo claro, eu assinei o termo. Ele disse, Jusceline, a gente vai mexer, é uma parte delicada, a parte da tireoide. Ele me explicou também que tinha as glândulas do lado do pescoço, e ele falou que talvez eles teriam que tirar. Sim. Não é glândula, são os linfonodos. Nós temos os linfonodos que são células de defesas. Então ele falou, Jusceline, se os linfonodos estiverem contaminados na hora da cirurgia, a gente vai ter que tirar tudo. Então iria fazer o corte aqui e ia fazer o corte dos lados para tirar. E ele disse, a gente tirando tanto os linfonodos, tanto a tireoide, tem o risco da sua voz, talvez voltar uma voz rouca, Sim. né? Talvez não voltasse mais a falar, né? Esse também foi algo que me preocupou muito quando ele me disse. Sim. Mas, graças a Deus, quando eu voltei do centro cirúrgico, que o médico foi me visitar, que ele falou, bom dia, Jusceline. Aí eu falei, bom dia, doutor. Ele falou, nossa, você já tá falando assim? Foi, de tanto que Deus cuidou de mim em todos os detalhes, sabe? Então eu louvo muito a Deus por isso, mas o medo bateu e eu tinha certeza da morte. É nesse momento que você relatou aí, né, que você reencontrou o paciente e Jesus falou com você naquele momento, né, os céus falou com você nesse momento, você passou a entender que aquele sofrimento tudo fazia parte de um plano maior de Deus, do seu chamado? Isso, fazia um plano maior. Por quê, pastora? Eu sempre digo, e as pessoas muitas vezes não acreditam, só que eu comecei a acreditar depois que eu vivi. A gente tem a mania de falar para as pessoas, olha, se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. E eu digo para você, as pessoas vão vir pela dor. Por quê, Jô? Porque o escolhido não tem direito de escolha. Verdade. Eu sempre, nas minhas ministrações, eu sempre digo essa frase, o escolhido não tem direito de escolha. Sim. Então não tem aquela, eu não vou, vai. Se você é escolhido, você vai. Eu não vou ser crente, vai ser crente. Não vou pregar a palavra, vai pregar a palavra. Como eu disse, eu não fui criada em berço evangélico. Pastora, eu cheguei na igreja, eu não sabia abrir um louvor da harpa. Eu não sabia. Porque eu não tinha conhecimento. Verdade. Então, nós não temos o direito de escolha. Então, se é chamado, é escolhido de um jeito ou de outro, Deus vai permitir situações. E dentro dessa situação, Deus vai ver o nosso coração. É verdade. Tá quebrantado? E pode ter certeza, Deus ele não faz nada para perder.
Deus nunca perde. Deus não perde batalha. Verdade. Né? Então, se ele permite qualquer coisa na tua vida, seja lá uma doença, seja lá uma depressão, creio que já passou muitas histórias aqui e Sim. todas elas, se o Senhor permitiu, é porque tem aquele ditado: se não vir pelo amor, vai vir pela dor. Vem, tem chamado, uma hora ou outra vai vir de qualquer maneira. É tremendo. É nesse período que você, né, teve esse encontro com Deus, a partir dali você ficou firme com o Senhor, né? Depois da cura da sua doença, você teve um encontro com Deus, você ficou firme. Então, fiquei firme, fui indo pra igreja, Sim. né? Uhum. E assim, eu digo que eu fui do jeito que eu estava. Sim. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu vou aceitar Jesus Uhum. e eu vou pra igreja quando eu deixar de fazer tal coisa. Quando eu parar de fumar. Sim. Ai, quando eu parar de usar calça jeans, né? Vamos se dizer que era o meu caso. Eu era muito vaidosa. Eu falava: não, eu vou aceitar Jesus quando eu largar minha vaidade. Eu vou largar Jesus quando eu deixar, né, certas coisas que a gente gosta, pastora. E é muito difícil renunciar. O problema das pessoas hoje em dia não é servir a Cristo, é renunciar àquilo que você gosta. É verdade. Então, uma das coisas que foi muito difícil para mim foi a renúncia. Só que dentro do processo que foi dolorido, foi machucado, Sim. eu falei: Senhor, a tua palavra diz, vem como estás. E eu tô indo como eu estou. Não tô liberta, tem muitas coisas que eu não consegui tirar, Sim. mas eu fui como eu estava. Uhum. E ali eu comecei a frequentar a igreja, chegou a época do batismo, fiz o curso do batismo, me batizei. Uma semana antes do meu batismo, a minha filha sofreu um acidente, Sim. quebrou o braço. Meu Deus. Fiquei ali uma semana com ela no hospital. Grande foi o processo que eu tive com a minha filha. O inimigo tentando me paralisar, tentando parar. Aí, tá vendo? Nós tá servindo a Deus, olha aí, ó. Meu Deus. Tentou me paralisar dentro do meu batismo, mas eu falei: não, eu não vou desistir, eu vou continuar. Meu Deus. Mesmo diante aqui desse sofrimento, porque não foi um processo fácil. Meu Deus, é difícil. De filho, né? Se o processo com a gente é difícil, imagina com filhos, pastora, é dobrado. E ali na semana que eu ia descer as águas, aconteceu, né, esse acidente com a minha filha. E eu fiquei bem desanimada, mas fui. E vou falar pra você que um dia assim sobrenatural, inesquecível na minha vida, foi o dia do meu batismo. Por quê? Estávamos todos ali preparando, né, para a descida das águas. E no momento que a gente estava louvando, foi o último louvor. E o louvor era alvo mais que a neve. Sim. A gente estava ali todos louvando. Eu desci as águas. Meu marido estava junto ali comigo, tirando as fotos. E quando eu cheguei em casa, pastora, que eu olhei uma das fotos, o Espírito Santo, ele desceu sobre a minha cabeça em forma de uma pomba. Glória a Deus, que coisa linda. Eu tenho uma foto, depois eu vou te mostrar. Incrível, eu creio. O Espírito Santo, ele se apresentou naquele momento do meu batismo e eu digo pra você que eu não tinha conhecimento da palavra. E quando eu postei aquela foto nas minhas redes sociais, que eu falei: gente, olha isso! A pomba em cima da minha cabeça e carregada de luz, assim. Coisa linda. Tirou a foto e a pomba tá lá. Uhum. E um amigo meu, né, que ele é evangelista, ele mandou escrito nos comentários: nossa, parece quando Jesus foi batizado. Coisa maravilhosa. E ali, João Batista, o próprio Deus dizia, quando João Batista, ele desce Jesus nas águas, que aparece ali o Espírito Santo em formato de pomba, o próprio Deus, ele diz: está aí o meu filho de quem eu tenho me agradado. Meu Deus. E ali, eu não sabia, fui pesquisar na internet, que história é essa que a pomba desceu, porque eu não tinha conhecimento. Sim. E meu amigo dizendo, eu fui procurar, e realmente, eu vi ali, eu falei: Senhor, né? A gente nem merece a grandeza do Senhor, o sobrenatural do céu. E eu vou falar pra você que a partir daquele dia, nunca mais eu fui a mesma. Glória a Deus por isso. Eu já era, quando eu subi daquelas águas, os costumes que tanto me preocupava, já não fazia mais parte de mim. Que coisa linda. Então eu digo pra senhora que foi uma mudança extraordinária, foi algo sobrenatural e foi um dos momentos assim da minha história que ficou marcado para sempre na minha vida. Glória a Deus. Aquela descida do Espírito Santo em formato de pomba no dia do meu batismo. Isso é maravilhoso. A gente vai curtindo, compartilhando aí esse testemunho. Deixa teu comentário, deixa a tua pergunta também, se você tiver alguma dúvida. Eu tenho certeza que a missionária Jusceline vai estar de olho ali, né? Ela vai responder vocês.
E já vai aí compartilhando, porque eu sei que tem pessoas que tá precisando de ouvir esse testemunho. É missionária no momento que você está passando por dificuldade na tua vida, Deus preparou pessoas para estar te ajudando nesse processo? Poucas, porque como eu disse, o processo realmente era para ser sozinha. E de pai para filho, né? De pai para filho. Uhum. Então, assim, eu vou dizer para você, tem pessoas que passam por processos e às vezes o próprio Deus não toca no coração de ninguém para te ajudar. Para ajudar, é verdade. Sabe? Dentro desse processo, eu ali depressiva, não queria tomar banho. Eu não tive ninguém para chegar e falar, Jô, eu tô orando por você, Sim. né? Uhum. Olha, eu tô aqui, Uhum. né? Sempre tem, poucas tem pessoas ali que me ajudaram, né, de outras maneiras, mas eu digo assim, algo espiritual mesmo, sabe, pastora? Uma força espiritual, que às vezes o que a gente precisa é de um áudio com uma oração. É verdade. E às vezes a gente não tem. Não tem. E às vezes a gente vai culpar o irmão, nossa, mas fulano não veio me ver. Sim. Nossa, mas ciclano não fez uma campanha pela minha vida. É verdade. Ah, fulano sumiu, mas dentro desse processo, às vezes é o próprio Deus. A gente vai ver na Bíblia que a palavra vai dizer lá em João, se eu não me engano, capítulo de número 5, que tinha um paralítico no tanque de Betesda. As águas se movimentavam e o que ele disse? Senhor, toda vez que as águas se movimentam, desce alguém antes de mim. Passava na frente dele. Passava na frente dele e não ajudava. Só que lá tem um outro paralítico, a Bíblia diz que tem um outro paralítico que ele foi carregado por 4 amigos dentro de uma casa e ainda mais desceram por onde? Pelo telhado. Olha a diferença. Quando Deus ele quer, ele vai mandar 4 para te ajudar. Mas quando Deus não está e ele quer um particular, ele vai deixar você até o momento que ele permitir e ele mesmo vai vir com o socorro do céu. Então eu digo para você que dentro deste processo, o próprio Deus desceu e ele mesmo que me trouxe o socorro. Ah, isso é bom, né? Porque hoje tem muitas pessoas que estão enfrentando dificuldade e às vezes reclama pela ausência de um amigo, né? Pela ausência de alguém para ajudar, né? E olha que palavra, que resposta de Deus na vida dessas pessoas que está aí se sentindo só, né? Sim. Missionária, quanto tempo durou esse processo na sua vida? Não foi demorado não, não foi demorado não, foi um processo rápido e foram meses, tá? Foram alguns meses, porque foi tudo muito rápido. Como o câncer estava muito avançado, teve que fazer cirurgia às pressas, teve que fazer iodoterapia às pressas. Então foi um período ali de mais ou menos 2 meses para fazer tudo isso. Cirurgia, acompanhamento, iodoterapia. E não foi um processo demorado não, foi um processo rápido. Deus agiu de forma, né, rápida, porque tem pessoa que passa anos para se curar, né? Para se curar, e aí talvez eu iria ter que fazer a radioterapia, Deus não permitiu. Que coisa maravilhosa. Eu acho que eu creio que foi devido ao quebrantamento de coração. Sim. Quando Deus ele vê um coração aquebrantado, ele age, não tem como ele continuar te punindo por algo que você já falou, Senhor, eis-me aqui. É verdade. Mas tem gente às vezes que fica dentro da punição, por quê? Por causa que o coração é duro e Deus tá ali tentando quebrar, e muitas das vezes a gente não, né, se prostra, não se aquebranta diante dele. É verdade. Então por isso que o meu processo foi um processo rápido, porque quando ele chegou, que eu vi ele, eu já me aquebrantei, Senhor, eis-me aqui. E Deus ele fez muito rápido. Isso. Porque assim, eu conheço várias pessoas, inclusive perdi uma amiga querida faz pouco tempo com câncer. É uma doença terrível, que só Deus para curar, né? Sim. E as pessoas, elas têm o costume de quando recebem esse diagnóstico, as pessoas elas se isolam, se entregam. Mas é por causa do medo, né? Eu acredito que é por causa do medo. Nessa experiência sua vivida, aí foi quando nasceu o chamado de missão na sua vida. Você lembra do momento que você sentiu esse chamado de Deus na sua vida para ser uma missionária? Sim, eu comecei a frequentar a igreja, como eu disse para a pastora, eu não tinha vivência. E eu digo, vou até citar o nome dela aqui, porque eu digo que ela foi uma referência e ela é uma referência para mim até hoje, que é a minha amiga, a missionária Simone. E eu ia na igreja, ela frequentava comigo essa igreja, que é a igreja do meu tio. E eu vi a missionária Simone pregando e teve um dia que eu falei assim pro céu,
Eu falei: "Senhor, um dia eu quero pregar assim, igual a missionária Simone. Que coisa. Só que eu não quero contar, eu quero contar as histórias da Bíblia também, só que eu quero contar as minhas histórias, o meu testemunho". Glória a Deus. Pastor, eu nem sabia o que eu estava falando. Você não tá entendendo. Pra que eu fui falar isso? Você quer ser o testemunho. Sim, e pra você gerar um testemunho, o que vai acontecer? Deus vai te moer, né? Vai moer. Então, assim, eu não sabia nem o que eu estava pedindo, só que eu falei, eu pedi, e o que aconteceu? Eu tive que passar por vários processos aí, eu tenho vários testemunhos, e eu falei: "Meu Deus, eu sei que foi por causa daquele pedido que eu fiz, né, naquele momento". Porque eu vi a missionária e eu senti aquele desejo, eu vi que Deus tinha algo na minha vida, né, como missionária. Sim. E depois daquele momento ali, depois eu frequentando a igreja, Deus falava muito: "Tem um chamado de missões, você vai pregar a palavra", e eu falava: "Mas quem sou eu para pregar a palavra? Não sei nem onde que tá, não sei nem ler a Bíblia direito". E algo que eu tinha muita dificuldade era interpretar o texto. Sim. Porque a Bíblia é um livro que você tem que ler, só que para você ter a você pode até interpretar ela, Sim. só que ela precisa de uma revelação do céu. Hum. A palavra tem que ser lida e ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, é verdade. Então eu tinha muita dificuldade, pastora. Eu lia, mas era como se eu estivesse lendo um livro normal. E eu falava: "Nossa, mas não estou entendendo". Demorou muito tempo para eu entender, para o Senhor descer, né, com aquela luz e eu entender perfeitamente e ter a revelação do céu. E eu achava muito difícil, eu falava: "Eu pregando?", né. Mas foi dentro dessa igreja onde o pastor ele ia me dando oportunidade. A minha primeira pregação, eu lembro que ele me deu oportunidade para pregar. Pastor, eu peguei 10 minutos. Pregou bem. Peguei bem? Pregou, tem gente que prega menos. Aí a minha filha olhou e falou assim: "Mãe, a senhora pregou 10 minutos, mãe". Eu falei: "Mas foi o que eu consegui pregar, ainda consegui falar e tá bom", né. É. Então, o Senhor ele sempre deixou muito claro, né, que ele tinha um chamado, que era um chamado de missões. E uma coisa que eu sempre falei para o Senhor, eu falei: "Senhor, se for para ser qualquer missionária, nem me levanta como É missionária". verdade. Porque missões não é a gente pegar uma mala e sair por aí, né, "Ai, vou viajar", ou "Ai, eu sou", levar um título de missionária, né. Tem que fazer nos bastidores, a missão nos bastidores, as missões nos lares, as missões aonde ninguém quer ir, as missões de pregar o evangelho a toda criatura, Sim. né. Então, eu ainda estou me aperfeiçoando cada dia mais dentro da obra do Senhor, porque na obra do Senhor existe um tempo para todas as coisas, né. E muitas vezes o Senhor vai nos preparar, e este preparo não é de um dia para o outro. É verdade. Você vai ter que viver, vai ter parte que você vai ter que estar ali, vai ter que vivenciar para depois você fazer. É verdade. Então, eu sempre tive esse chamado, o Senhor sempre deixou muito claro. Onde eu passava, o Senhor sempre dizia, por mais que eu não me via incapaz, e muitas vezes hoje ainda não me vejo, Sim. né, determinadas coisas que Ele coloca nas minhas mãos, Ele fala: "Olha, eu vou fazer, eu vou te levar", eu falo: "Mas quem sou eu?", né. Mas para Deus nós somos tudo, É verdade. né. Somos um presente, tanto para Ele, quanto Ele é para nós. É verdade. Quando ele quer usar, né, ele não escolhe, Não né, escolhe. né, não escolhe. Não. Vou usar aquela melhor pessoa, não. Ele escolhe aquele que tem um coração aquebrantado, como foi falado. Missionária Celine, nos dias atuais de hoje, tem muita milhares de missionária, mas não faz missões, né, é só no título. Então é um cenário bem complicado nas igrejas de hoje, né. Porque a missionária, eu entendo que ela precisa fazer missões, né, e você tem esse chamado, você já fez missões, né. Você, como você falou, você vai viver viagem de missões. O que você diria para essa missionária hoje, que está em casa quietinha, tá só com o nome de missionária e não faz missões? Bom, missionária já tem o título de fazer missões. Missões, é. E quando a gente levanta alguém como uma missionária, você tem que colocar na sua cabeça que você precisa ser. Sim. Quando as pessoas me chamavam de missionária, sem eu mesmo ser, não tinha título de missionária, eu demorei muito para ser ungida a missionária, e eu queria que o Senhor me preparando. E quando as pessoas me chamavam de missionária, por eu não ter o título, pastora, eu não gostava. Sim. E teve uma vez que uma pessoa eu falava assim: "Não, eu não sou missionária", porque eu não tinha o título e eu não tinha unção. Então quando as pessoas falavam missionária, eu falava: "Não, eu não sou missionária". Teve um dia que a pessoa me chamou de missionária, mandou uma mensagem: "Ô missionária". Quando eu ouvi, eu fui repreender. Eu ia falar para ela: "Não, eu não sou missionária". Aí o Espírito Santo falou para mim, falou: "Não, você não vai repreender". Porque
antes da gente ter o título, a gente precisa ser. Então, eu mesma, diante da promessa do Senhor de ser uma missionária, eu sempre falava para o Senhor: ó, não me dá título sem eu ser. Tá certo. Porque se você vai me dar um título sem eu estar fazendo a obra, sem eu ser, pra que eu quero o título? Né? Então, primeiro você vai me capacitar em ser, para depois eu ter o título. Então, as missionárias que estão aí, que já são ungidas, elas têm que entender que elas já são e já têm. Sim. Então, elas precisam colocar em ação a obra do Senhor. E ser missionária é cuidar de vidas. Não só nos altares, porque as missionárias de hoje Isso. só quer, acha que está fazendo missões se ela tiver a agenda lotada de pregação de segunda a segunda. De segunda a segunda. Eu vejo assim, a missão não tão voltada para altar, né? Eu vejo a missão voltada mais para bastidores, como você mesmo falou aí, né? Sim, a missão é voltada para bastidores, para pessoas, para família. Eu mesma, eu falo para o Senhor, a minha missão não é só em cima de altar. Prego a palavra? Sim. Prego, pastora, mas não é algo que queima dentro do meu coração. O que queima dentro do meu coração é ajudar famílias, é fazer a obra, como foi feita a obra ali. Eu fui para Bahia com a minha mãe, e faz 2 anos atrás, meu pai estava dentro de um asilo, né? Sim. E ali eu fui com a minha mãe, Deus falou: olha, vou te levar naquele lugar, você vai fazer a minha obra naquele lugar, vai ganhar a alma do teu pai e eu vou recolhê-lo em seguida. E eu fui com a minha mãe ali fazer a obra. Pastora, eu vou falar para você que não foi fácil. Fazer a obra verdadeiramente no campo Dói. porque missões, já está dizendo, a obra é no campo, não é em cima do altar, não é em palácio. É verdade. Davi, antes dele ser ungido a rei, ele fazia a missão dele aonde? No campo, cuidando de ovelhas. E hoje em dia a maioria das missionárias não querem cuidar de ovelhas. Eu já precisei de missionárias, de ter uma palavra, de ter um conselho. E não me dá. Eu falo, mas que tipo de missão é essa? Porque não dá, porque não tem. Porque não tem, entendeu? Ter tem título. Mas Ter tem título. Mas devia ter de verdade, realmente não tem. Mas ter o chamado de fazer a obra, né? Até tem o chamado, mas não coloque isso em ação. Tem preguiça às vezes. Sim, e isso precisa queimar dentro do nosso coração. É verdade. Né? Então eu fiz uma obra ali na Bahia com a minha mãe, foram 7 dias, mas foi árduo. Eu digo para você que eu quase morri na Bahia. Se não fosse a misericórdia do Senhor me segurando, eu falei que chegou no 6º dia, eu não aguentava mais. Eu e minha mãe rodamos aquela Bahia inteira, era na casa de um, era na igreja, era pregando, era não sei o quê. Chegou no 7º dia, no 6º dia eu já não estava mais aguentando. E o povo tudo sedento, né? Tudo sedento. E o peso espiritual, pastora, é um peso espiritual que eu vou falar para a senhora. Eu falei, Senhor, a gente acha que quando fala a palavra missionária, a gente se vê com uma mala de viagem dentro de um avião, né? Tô indo viajar, mas peraí. E os bastidores que ninguém vê? E as pessoas que você tem que orar, que você tem que pregar, que você tem que ir lá fazer a obra? É verdade. Né? Então, eu fico muito feliz, porque tudo aquilo que eu tenho falado com Deus, que é o desejo do meu coração, o Senhor, Ele tem feito. Glória a Deus. E esse ano de 2026, no início do ano, o Senhor me deu, né, um projeto. Juntamente com a pastora Tatiane, uma bênção, uma mulher de Deus. E o Senhor deu um projeto pra gente, projeto Metamorfose no Lar. O poder da transformação. Glória a Deus. E é esta a causa que eu guerreio. E eu vou continuar guerreando, dentro dos lares. Oh, meu Deus. Porque hoje o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir lares. Verdade. Hoje os casamentos estão sendo destruídos. É verdade. Hoje as famílias, é cada um para o seu canto. As pessoas casam hoje, amanhã separam e tá tudo certo. É verdade, Então o que o inimigo tem feito é entrado dentro dos lares. Então, por mais ainda que Deus não concluiu a obra dele dentro do meu lar, ainda não concluiu, mas vai concluir. Eu creio. E o Senhor me deu esse projeto. Que coisa linda. E a gente faz ali um sábado no mês, este projeto dentro dos lares.
E Deus tem feito grandes E coisas. Deus tem feito grandes coisas, pastora. Algo assim surreal, sobrenatural que eu tenho vivido, sem contar a guerra espiritual. É verdade. Porque quando a gente fala de missões, fazer obra e missões, você não tem noção Uhum. como você vai mexer no inferno. E se você não tiver uma vida de oração, o inimigo, ele vai vir com força. Ele vem. Uhum. Porque você comprou guerra É com o próprio verdade. inferno. Uhum. Eu tenho comprado guerra com o próprio inferno dentro dos lares. Meu Deus. O inimigo tentando tirar minha vida de todas as maneiras, mas o Senhor disse, em você ninguém toca. Meu Deus, eu creio nisso. Então, Hum. eu fico muito feliz com esse Deus, por me entregar um projeto, juntamente com a pastora, nos entregar esse projeto, onde tem ali entrado em lares, o Senhor tem realizado, e agora em julho nós estaremos fazendo uma viagem para Atibaia, no Glória. interior de São Paulo. Coisa boa. Já tem a equipe montada, estaremos ali em Atibaia fazendo um culto lá, Ah, que coisa para a maravilhosa. honra e glória do Senhor. Já fica aí o convite para você, a pastora Tatiana, vem aqui para a gente falar de missões. Sim, vamos, tá? Com Falar certeza. de missões. É missionária. Qual foi a sensação quando você recebeu o diagnóstico do médico dizendo que você está curada? Como você se sentiu? Nesse momento foi o próprio Deus. Uhum. Eu via o próprio Deus desde o começo da cirurgia, Sim. até o final do tratamento. Eu vi que tudo era a permissão do Senhor. Foi Ele que me deu a cura. Glória a Deus. E devido ao quebrantamento, foi aquele momento dele falar: se não vim pelo amor, vai vir pela dor. E realmente eu vi que eu vim pela dor, pela misericórdia dele. E eu digo que eu falei como Jó, né? Uhum. Eu sempre repito isso porque eu gosto muito Sim. dessa fala de Jó, que Jó passou por um processo terrível. E não foi porque Jó estava pagando pelo que fez. Sim. As pessoas hoje em dia, pastora, ela nos vê nos processos da vida e muitas das vezes fala: ah lá, viu? Ai, tocou em mim. Ah lá, Deus está cobrando. Filha, da mesma maneira que nós somos errantes, todos nós somos. É verdade. E o amor do Senhor é incondicional, ele não faz acepção de pessoas. Pode ter certeza, todo processo que a gente passa tem um significado muito grande diante de Deus. Sim. E Jó, ele passou o processo. Só que a palavra vai dizer que Deus dá o testemunho de Jó dizendo que o meu filho é íntegro, É. né? E íntegro e temente. Temente a Deus, se desvia do mal, né? Então assim, não tinha o porquê Jó passar por este processo. Mas o que a gente entende na vida de Jó é que ele precisava conhecer Deus com os seus próprios olhos. Por quê? Porque Jó só conhecia Deus por ouvir falar. Então, dentro do meu processo, eu vi Deus em todo o tempo e eu conheci Ele com os meus próprios olhos. Hoje, eu não falo dele porque Deus fez na vida de alguém. Não, eu falo de Deus da minha vida porque Ele gerou um testemunho em mim. Glória a Deus. Né? Então, eu conheci a Deus com os meus próprios olhos. Isso é maravilhoso. Você falou aí uma coisa que eu acho bem, bem legal, né, de estar ressaltando aqui. As pessoas julgam muito em ver a pessoa passando por um processo, ver a pessoa passando, digamos, uma enfermidade. Acha que o crente nunca deve enfrentar aquela enfermidade e fica falando, fica julgando, tá em pecado. E na realidade não é. A gente pode entender, nós cristãos entendemos que quando nós entramos num processo, é Deus tratando conosco, a gente está na escola do Senhor, né? Para missões, tipo, Deus tratou com você através de um câncer, sendo você já conhecia toda a história de um câncer, que você trabalha na área da saúde, como você mesmo falou, né? Sim. E Deus te levou num quadro terrível para tratar por você, para te entregar algo grande que é missões, né? Olha aonde Deus colocou, olha o projeto que Deus colocou nas suas mãos, né? Para você estar resgatando lares. Então, Deus não daria um projeto desse na mão de alguém que não tinha compromisso ou que não tinha experiência nenhuma para contar, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida e acho maravilhoso, né, esse projeto que Deus colocou na sua mão. Missionária Jusceline, aí tudo aconteceu dessa primeira vez, Deus tratou com você, ficou tudo ok, né? Mas aí você entrou na segunda prova. Como começou essa segunda prova na sua vida e como foi o tratamento de Deus também nessa segunda vez com você? Sim, pastora. Entrei novamente o câncer, né? Depois de 10 anos, o câncer voltou. E eu digo para a senhora que voltou novamente, né? Porque o Senhor, ele haja jeito, né? Para nos deixar no prumo.
Então, o que aconteceu? Eu passei por um processo, né, meio complicado, passei um processo difícil. E dentro deste processo, eu falei para o Senhor como Jó também, eu gosto muito de Jó. E eu olhei para o céu e disse assim: Senhor, o mal que eu temia, esse o Senhor permitiu que viesse sobre mim. E dentro deste processo, eu parei. Falei: olha, quer saber, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber desse negócio de pregar, de ser missionária, eu não quero saber de nada não. E foi um processo muito difícil, na verdade, nesse processo eu não era nem missionária ainda. Aham. Foi em 2024. Uhum. E eu parei, recebi os convites para ministração, falar para a pessoa: não, eu tô passando um processo e eu não quero saber não, eu vou passar primeiro pelo processo, depois eu volto, não sei se eu volto, mas não tô afim, eu não quero. E fiquei estacionada, vivendo o meu processo no choro, e foi muito difícil para mim. E quando eu passei o processo, alguns meses depois, eu comecei a sentir os mesmos sintomas: dificuldade para engolir, dificuldade para engasgando. Falei: meu Deus, o mesmo sintoma. Fui procurar um médico novamente, porque havia nascido um carocinho pequenininho aqui no pescoço. Fui procurar os médicos, fiz todos os exames novamente. Vamos para a punção. Fiz a punção, a primeira punção deu inconclusiva. Sim. Mas mostrava que tinha células cancerígenas dentro nesse carocinho. Fiz a segunda, esperei um tempo, alguns meses, 3 meses para fazer uma segunda punção. Nessa segunda punção constou que tinha sinais de malignidade. E foi aonde eu procurei um médico de cabeça e pescoço. E ali ele falou: olha, Joceline, aqui não diz a palavra câncer. Sim. Mas diz que há sinais de malignidade. Então, por isso, vamos ter que fazer a sua cirurgia às pressas novamente. Fui diagnosticada, pastora, com câncer de parótida, câncer das glândulas salivares, câncer de boca. E dentro deste processo, foi um processo muito difícil, porque, como eu disse, eu já estava vindo de um processo muito dolorido. Sim. Fazia alguns meses que eu já estava dentro deste processo. E agora me deparar novamente com este processo foi um pouco difícil. E eu tinha vindo aí da obra da Bahia há alguns dias. Eu tinha vindo dessa obra, que eu já fui também pela misericórdia do Senhor. O Senhor me sustentou ali. E eu vim da Bahia, passou alguns dias, eu fui diagnosticada com ali esse caroço, que saiu o resultado da biópsia. E deu que tinha sinais de malignidade. Mais uma vez, o câncer rondando. E agora pior, porque era câncer de boca. Procurei um médico, o médico leu os exames, falou: olha, Joceline, sua cirurgia é para ontem. Aí eu falei: ah, tudo bem, eu achando, pastora, que era só chegar e cortar o pescoço aqui, tirar o carocinho e tá tudo certo. Cheguei dentro do consultório médico, o médico olhou para mim e falou: você sabe como vai ser sua cirurgia? Eu falei: não. Tem noção de como é essa cirurgia? Eu falei: não, doutor. Ele falou: senta aqui. Colocou o notebook na minha frente, colocou a cabeça, né, o desenho de um cérebro. Sim. E começou a me explicar. Ele falou: Joceline, a cirurgia vai ser um corte da cabeça descendo para o pescoço. Meu Jesus. Seu rosto vai ser lateralizado. Porque aonde está o caroço, ela está grudada na sua parótida. Então, o que acontece? A veia principal do cérebro desce. Quando chega na parótida, que é uma glândula que a gente tem, Sim. essa veia faz ramificações, vira ramos. E ali ia ter que ser tirado ramos por ramos para poder entrar e tirar o caroço que estava em cima dos ramos. Ele falou: olha, a sua cirurgia é uma cirurgia muito delicada. E deixa eu te falar, quando você voltar da cirurgia, talvez o seu rosto, né, talvez não, ele falou com toda certeza, o seu rosto vai voltar paralisado, torto. Meu Jesus. Pode voltar com 2 meses, pode voltar com 1 ano,
Pode voltar com fisioterapias, tendo que fazer fisioterapias, ou talvez não volte mais. Tá bom, Joceline, na hora da cirurgia a gente vai ver se o câncer, se o caroço identificado for câncer, nós vamos colocar um líquido, vai ficar uma coloração e essa coloração nos mostra se o câncer é maligno ou é benigno. Se for maligno, se for benigno, a cirurgia é 40 minutos, tira só o nódulo e acabou. Se for maligno, 4 horas de cirurgia. Meu Jesus. Falei, meu Deus. Pastora, ó, vai tomar sopa no canudo, as primeiras semanas, sopinha gelada, sopa fria. Deus. E tá bom, pastora, eu desci dali desesperada, chorando horror. Falei, Senhor, por que eu tenho que passar pelo processo? Eu que tô aqui sofrendo, já tô vindo de um processo dolorido. Agora eu, o que que eu fiz? Qual é a maldade que eu tô cometendo? Porque igual a pastora falou, muitas vezes quando a gente tá passando por um processo, pastora, assim como Jó passou, as pessoas olham com olhar de julgamento. É verdade. Ah, tá passando por isso porque pecou. É. Tá passando por isso porque tocou. É verdade. Tá passando por isso porque fez isso ou aquilo. Só que as pessoas não entendem que muitas das vezes o nosso processo é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É para que o nome dele venha a ser revelado, a glória dele se revele dentro do nosso processo. E ali eu mesma me julgava. O que que eu fiz? Por que que eu tô passando por isso? Por que o Senhor permitiu? Eram milhares de perguntas. Meu Deus. E teve um dia que eu estava tão aflita e eu vi um banner de uma pastora amiga minha e Deus falava assim, vai nesse culto hoje que eu vou falar contigo. E eu fui. Fiquei com aquilo, eu falei, não, eu vou, porque eu vi nítido a voz do Senhor dizendo, vai nesse culto. E eu fui. Cheguei lá, sentei no primeiro banco que não tinha lugar para sentar, lotado. Sentei lá na frente, perto do altar. E ali, pastora, o pastor da noite, o pregador, entrou na igreja. E ele entrou cumprimentando todo mundo. E quando ele chegou até a mim, que ele me cumprimentou, ele deu um pulo para trás. Deu um pulo assim, assustado. E eu falei, o que que foi? Ele falou, olha mulher, a tua bênção é grande, Meu Deus. mas depois eu te entrego o rolo. Glória. E ele pregou naquele dia sobre a mulher encurvada, eu nunca vou esquecer. Ele pregou sobre a mulher encurvada e no final do culto ele falou, moça, vem aqui na frente. E eu fui. E cheguei lá, pastora, esse homem começou a falar, ele falou assim, moça, quando eu dei um pulo para trás, que eu segurei na tua mão, eu via você em um leito de hospital com uma medicação correndo na tua veia. Meu Deus. Neste momento, o Senhor me mostrou você com os laudos nas mãos. Uns laudos que deu um diagnóstico. E você está perguntando para Deus, por que que eu estou passando por isso de novo? Por que que o Senhor permitiu isso de novo? Jesus. Pastor, eu caí no chão, assim, de joelhos, chorando. Ele falou, olha, eu vi você entrando dentro de um consultório médico. Só que quem te atendeu naquele consultório, ele falou um nome hebraico. Tipo assim, foi Jeová Rafá, vamos dizer, tipo Elohim, sabe assim? Ele falou um nome. E aí ele falou assim, foi ele que te atendeu. Porque é ele que está neste processo com você. E ele disse assim, você tem vindo de um processo dolorido, que está vindo de algo que aconteceu com você. E dentro dessa tua fragilidade, o inimigo disse, agora eu paro ela. Meu Deus. E vou colocar uma enfermidade nela. E o Senhor permitiu. E manda Deus te dizer, se você suportar o processo, não tem morte. Vai ter culto de ação de graça. Glória a Deus. Mas vai ter que suportar e você vai ter que passar. E eu comecei um propósito na madrugada com essa minha amiga, a missionária Simone, a gente fez mais ou menos 40 dias. 3 horas da manhã, antes da minha cirurgia. E ela falava assim, amiga, todo dia quando você acordar, você põe a mão para ver se o caroço tá aí, porque o caroço já estava grande. Sim. Põe a mão, porque eu creio, se não for do Senhor para você fazer essa cirurgia, o caroço vai sumir. Glória a Deus. E eu falava, amiga, eu creio, pastor, eu acordava todo dia e já ia direto no pescoço para ver se o caroço tava lá.
todo dia o caroço estava. Uhum. E aí, Deus falou assim, ó, 7 dias antes da minha cirurgia, Deus falou: "Vai para o monte", que era um propósito de 7 dias. E aí eu subi no monte, fiz o propósito. Segundo dia de propósito, estava uma roda de mulheres. E eu sempre gosto de orar sozinha, assim, sabe? Não gosto de ficar com muito em rodas. Hã. E aí eu ficava lá no meu canto quietinha, e uma pastora de dentro dessa roda falou: "Moça, vem cá". E eu fui. E ela falou: "Olha, manda Deus te dizer", e começou a falar comigo, e ali eu comecei a chorar. E depois eu pedi uma oração pra ela, eu falei: "Ó, pastora, realmente, né, eu vou passar por um processo agora sábado, uma cirurgia, e ali deu que tem sinal de malignidade, estão suspeitando do câncer, e eu vou fazer a cirurgia". Ela falou: "Vamos orar". Começou a orar. Quando ela começou a orar, pastora, eu caí, paf, não vi mais nada. E naquele momento eu só sentia a mão da missionária, ela fazia tipo assim um corte, e pegava e jogava. Meu Deus, que coisa tremenda. E eu não sentia mais nada. Aham. E aí depois eu perguntei pra minha amiga que estava comigo nesse dia, essa minha amiga foi comigo. Sim. E eu falei: "Amiga, o que que ela fez?". Depois de eu voltar, foi muito difícil de eu voltar assim, sabe, foi muito difícil, eu abri o olho, mas eu não conseguia, reagir, não conseguia levantar, muito difícil. E ali ela falou: "Amiga, ela fez 3 vezes o corte, e ela pegou assim, tipo, como se pegasse o caroço e jogasse na terra". Meu Deus. Pastora, lá vai eu todo dia, né, depois desse episódio, continuei aquele negócio de ver se o caroço ainda estava lá. No outro dia, pastora, faltava 4 dias pra minha cirurgia. No outro dia, depois desse que Deus me deu fez essa cirurgia dentro do monte, Sim. no outro dia quando eu acordei fui ver o caroço, minha filha, cadê o caroço? Era uma bolinha. O caroço foi diminuindo, o caroço foi diminuindo, chegou na sexta-feira, quase não tinha caroço. Meu Pra achar ele era difícil, tinha que bem ficar procurando, até você achar uma bolinha bem pequenininha. Aí lá vai eu pra cirurgia, minha cirurgia ia ser sábado, foi sábado, né, eu me internei 5 horas da manhã. 3 horas da manhã entreguei o propósito de 40 dias com a minha amiga, Sim. e fui pra cirurgia. Cheguei no hospital, o médico veio me avaliar antes de eu subir para o centro cirúrgico. O médico chegou e disse: "Jaceline, vamos dar uma analisada aí nesse caroço?". Eu falei: "Vamos". Eu falei: "Mas de novo?". Já olhou no consultório dele, que ele mandou eu sentar lá na cadeira e virar o pescoço. Quando eu virei, ele falou: "Nossa, já tá nítido, né?". Eu falei: "Tá, doutor". Ele falou: "É, tá visível mesmo de longe". Uhum. Agora eu tô prestes pra subir, já assinei toda a papelada, já tô paramentada, ele vai querer ver caroço? Falei: "Tá bom, doutor". Aí ele veio. Pastora, quando ele começou a procurar o caroço, aí ele ficou: "Ué, mas cadê o caroço?". Aí ficou procurando. Quando ele achou, achou o pontinho do caroço. Ele falou: "Nossa, Joceline, como esse caroço diminuiu". Meu Deus. Eu falei: "Diminuiu, doutor". Glória a Deus. Mas não falei nada, né. Aham. Falei: "Diminuiu, doutor". Aí ele pegou e falou assim: "Pois agora eu já tenho uma notícia boa para te dar. O corte que ia ser da cabeça para baixo, vai ser do canto da orelha para baixo". Diminuiu. Fui para o centro cirúrgico, pastora, cheguei lá, 40 minutos de cirurgia, eu já estava no quarto. Meu Deus. Voltei, a face, a boca Uhum. puxava torta, e ele desceu para falar com meu esposo e ele disse: "Olha, quase não teve cirurgia. Meu Deus. Se demorasse mais Deus. uns dias, o caroço teria sumido". Me E mais uma notícia, o caroço que estava, ele estava encapsulado dentro de uma cápsula, protegido. Tinha uma cápsula protegendo o caroço. Meu Deus. E o câncer não tocou em nada, Glória a Deus. não atingiu nada, estava tudo íntegro. Meu Deus. E ele falou: "Por isso que eu não tirei toda a parótida, tirei só o caroço". E aí, pastora, quando chegou 7 horas da noite, o inimigo soprava tanto no meu ouvido: "Ah, vai tomar sopa no canudinho", porque eu não gosto muito de sopa, assim, né. Gosto muito de caldo, mas frio. E aí eu falava: "Ai, vou ter que tomar caldo frio", aquilo me trazia uma agonia, sabe. E eu falava para minhas amigas, eu falei: "Ai, gente, tá chegando o tempo de eu ter que tomar caldo frio no canudinho, né". Mas amém. E ali, pastora, quando deu 7 horas da noite, sabe o que eu estava comendo?
um Big Mac com Coca-Cola e batata frita. Tem pessoal, Deus faz. Que coisa tremenda, meu Deus. Tava comendo um McDonald's, aí o senhor perguntava pra mim: Deus. "Mas o que é que você quer comer, filha?" Aham. O médico desceu, eu falei: "Ah, não, pode comer, tal." Daqui a pouco chegou a comida, eu pensando que tava trazendo a minha sopa. Sim. Vim num banquete, arroz, feijão, eu falei: "Eu posso comer mesmo?" "Pode, pode comer." Que coisa maravilhosa. E 19h estava eu comendo um Big Mac, com batata e Coca-Cola, e eu falava: "Aqui, Satanás, a sopa que você falou que eu ia tomar, Meu Deus. olha aqui o que Deus ele faz." E ali, pastor, eu fui para casa, me recuperei, depois de 15 dias, eu passei no médico novamente para ver o resultado do exame. O que era o caroço que foi tirado. Hã. E quando eu passei com o médico, ele falou: "Ó, saiu o resultado?" Eu falei: "Saiu, doutor, e realmente deu um câncer." Só que eu não tinha noção do tamanho, da dimensão que era esse câncer. E quando ele falou: "Não, vamos ver aqui", começou a ler na tela do computador dele, pastor, ele olhou para mim e disse assim: "Você ganhou na loto." Meu Cristo. Eu falei: "Como assim, pastor?" "Você ganhou na loto. O câncer que consta aqui é um câncer de boca que é o mais agressivo que existe. Meu Senhor. Esse câncer, ele é difícil de tratamento, não tem tratamento. Porque quanto mais químio você faz, ele é maior do que a químio, ele não consegue a químio não consegue combater ele. Então ele não tem tratamento, ele pode amenizar, mas ele não tem cura." E o médico falou: "Nossa", ele ficava assim olhando pra mim, tipo assim: "Como essa mulher tá viva? Sim. Como que esse câncer estava encapsulado?" Ele não estava acreditando no que ele estava vendo. E ele ficava: "Você ganhou na loto. Hoje você pode dizer que você nasceu de novo." Meu Senhor. É um câncer muito difícil. Ele falou: "Joceline, quando esse câncer aparece, ele toma tudo, ele estoura." E eu falei: "Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor." E eu falei: "Doutor, isso é o poder do Senhor, é o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. É o Deus que eu sirvo que cura câncer ainda no dia de hoje. Deus, ele cura. Eu creio. Deus, ele ainda faz. Deus, ele ainda opera onde a Eu gente não creio. pode operar." Eu creio. E ali eu saí dali, sabe, ele falou: "Olha, eu vou mandar uma carta para o seu oncologista, para ver se ele vai querer fazer radioterapia." Cheguei no AC Camargo, pastora, com essa carta para os oncologistas. Quando os oncologistas de lá viram essa carta e olharam o resultado do meu exame e o câncer que tinha sido tirado, eles olharam e disseram: "Quem te operou?" Falei: "Tá aí, é o doutor tal." Aí falei o nome do doutor, estava lá. Ele pegou e falou assim: "Mas como que um médico desse, ele te opera com um câncer desse e não tira a tua parótida?" Eu falei: "Não sei." Ele falou: "Então tá, você vai voltar lá no hospital que você operou." Eu operei no Hospital Albert Einstein pelo convênio do meu marido. Eu voltei no Einstein, busquei todo o material, pastora, Meu Deus. porque o AC Camargo, a equipe de oncologia, queriam me operar de novo. Abrir para tirar a parótida. E aí eu falei: "Tá repreendido em nome de Jesus." O Senhor disse naquela igreja que quando eu entrei naquele consultório, não foi um médico da Sim. terra que me atendeu. Sim, glória a Foi o Deus. próprio Deus, o grandão da Galileia, ele que dá a última É palavra. verdade. Então, Satanás, bate de retirada, porque Glória a a Deus. cirurgia foi feita, o que tinha que fazer foi feito e não vai tocar mais em mim. Mas mesmo assim eu fui. Peguei todo o material, levei para o AC Camargo. Aí marcou a consulta com o cirurgião. Aí lá vai eu com o cirurgião. Cheguei lá, passei com o cirurgião ficou olhando. Aí ele falou assim: "Olha, Jusceline, por causa dessa palavra aqui", e riscou o meu exame e estava escrita a palavra íntegra. "Por causa dessa palavra aqui, eu não vou te operar por enquanto. Mas você vai fazer tratamento de 3 em 3 meses e se aparecer qualquer caroço, é cirurgia na hora." E ali eu saí daquele AC Camargo, pedindo glória a Deus: "Obrigada, Senhor, tô curada. Olha o milagre que Deus É fez." verdade. E pastora,
Eu vou falar pra senhora que eles não tiraram a parótida. Se tivesse tirado a parótida, eu poderia ter ficado com o rosto todo deformado. Só por ter aberto da orelha pra baixo, eu já fiquei com essa parte toda paralisada, torta. Só que depois de um mês, voltou. Meu rosto voltou normal. Mas eu voltei com o rosto paralisado. Tenho foto, tirei foto, tudo. Mas depois foi voltando ao normal. E aí o que aconteceu, pastora? Não voltei mais no AC Camargo pra fazer tratamento, essas coisas. Fiz esses dias uma ressonância, uma tomografia, tá tudo bem. Falei, não vou voltar não. Aí o que aconteceu? Sou eu dentro do lar. Meu quarto lar, que eu faço o projeto Metamorfose. Sim. Tô eu dentro do lar. Foi um culto bem difícil. Algumas das minhas participantes ali, as mulheres guerreiras que guerreiam com a gente dentro desse projeto, ficaram muito doentes, umas internadas, outras estavam no hospital com a pressão 20 por 14. E foi um sábado muito difícil e eu também estava bem ruinzinha. E eu falei, meu Deus, como que eu vou guerrear naquele lar? Vai, filha, vai. E eu fui. Chegou lá, no final do culto, a gente faz uma oração de guerra em determinados lares. E ali a gente entrou pro quarto. Entrou eu com 2 pastoras, a pastora Tati e uma outra pastora que era a pastora dessa minha amiga. Sim. Entramos no quarto e estamos ali na guerra, e ali entramos no mistério, ali tremendo que Deus estava fazendo, operando dentro daquele lar. E quando eu saí do lar, dentro do quarto, essa pastora que faz o projeto comigo, a Tati, ela teve uma visão naquele momento. Só que ela não me contou. No domingo, ela me chamou, falou, Jô, eu preciso te falar algo, amiga. Falei, fala. Ela falou, eu não falei ontem na frente de todo mundo, você me conhece, eu sou mais reservada. Eu falei, sei, mas eu preciso te falar. Eu falei, fala, Tati. Ela falou, olha, amiga, quando você saía de dentro daquele quarto, eu via você com um curativo no pescoço. Meu Deus. Pegava todo o seu pescoço, aquele esparadrapo grande, coberto assim, ó, todo, cobrindo todo o seu pescoço. E eu via que o inimigo tá tentando colocar o câncer novamente sobre você. Meu Jesus. Vamos orar para que o Deus não permita. Mas, pastor, eu fiquei ruim. Eu falei, Senhor, se ela me viu com curativo é porque eu vou passar por algum procedimento, o câncer vai voltar, Deus, o Senhor vai permitir, Senhor, eu tô te obedecendo, Pai. Eu tô na tua obra. Eu tava lá dentro daquele lar, Senhor, guerreando, na obediência, embaixo da obediência, porque se fosse pela minha vontade, pastor, esse projeto eu não iria. Sim. E eu fiquei ali a semana pensativa, falando, meu Deus, vai voltar? Tudo bem, pastora, chegou de sexta para sábado, na sexta-feira à noite, tava eu morrendo de dor de garganta. Não passava ar. Foi uma noite, assim, terrível. O espírito da morte me rondando, querendo me paralisar. Uma guerra espiritual muito grande, que eu não dormia, sufocada, perdendo o ar, sabe? E ali, acordei de manhã, falei, o quê? Um caroço grande aqui, ó. Meu Deus. Você apertava, tava o caroço. E eu falei, o quê? Que é esse caroço, Senhor? Meu Deus, a pastora, faz 4 dias que a pastora me deu uma revelação. E ali, acordei 7 horas da manhã, fui pro hospital. Cheguei no pronto-socorro, expliquei toda a situação. Falei, olha, eu tô me sentindo isso, a minha garganta tá doendo, tá toda inflamada, não tô conseguindo nem respirar de tanta dor. Tô com esse caroço aqui, né, passei por uma cirurgia, assim, expliquei todo o meu caso. Sim. Aí passei com a médica falou, olha, devido ao seu histórico, nós vamos pedir uma ultrassom pra ver o que é esse caroço. Falei, tá bom. Fui pra sala da ultrassom, pastora. Cheguei lá, o médico olhou a tireoide, viu que não tem nada, falou, olha, mas a caixa aqui da tireoide tá tudo bem, não tem sinal de malignidade, não tem nada, tá perfeito. Vamos ver a parótida. Olhou a parótida do lado direito, ele procurou a parótida. E procura, e procura, e procura, e cadê a parótida? Não tinha. E esse médico ficou abismado. Joceline, eu sou médico há 10 anos. Eu trabalho há 6 anos no Einstein. Os equipamentos é de primeira. Sim. Você vê tudo. Ele falou, eu não tô conseguindo identificar a tua parótida. E isso é algo inexplicável. Você operou? Eu falei, doutor, eu não operei, eu não tirei a parótida e muito menos do lado direito, porque o meu problema era do lado esquerdo, não era do direito.
E ele falou: "Não, espera aí, vamos analisar a esquerda então, pra gente comparar, pra ver se eu acho". Aí veio pro lado esquerdo, pastora. Procurou, procurou, procurou e cadê a parótida? Meu Deus. Não tinha, não tinha parótida nem do lado direito e nem do lado esquerdo. E ele falou: "Joceline, isso é algo inexplicável". Por quê? Porque a parótida é uma glândula grande que a gente tem. Sim, Tanto que ela é grande que se eu tivesse tirado ela, eu ia ficar com o rosto deformado e demora para voltar. sim. E ele pegou e falou: "É uma glândula grande", e a de baixo eu vejo, tem a glândula da parótida e tem outra embaixo dela. E a de baixo eu tô vendo perfeita, Meu Deus. só que a da parótida não tem, não tá. E isso é inexplicável, eu não sei o que aconteceu. Glória a Deus. Acabou o exame, ele falou: "Ó, não identificada mesmo, tá? As 2 parótidas, você não tem parótidas". E quando eu saí na sala do médico, daquela sala, o Senhor falava comigo: "Filha, lembra do dia do teu culto? Que a pastora viu você com um curativo enorme no Meu pescoço? Deus, que coisa tremenda. Pois dentro daquele lar eu te curei e eu fiz a tua cirurgia. Glória a Deus. Fui eu que te operei. Por isso que eu não deixei os médicos tocarem na parótida, Deus. porque o médico, eu não falei que quando você entrou no consultório, quem te atendeu não foi o médico da terra, Meu Deus. fui eu, e aquilo que eu comecei, eu terminei. Glória a Deus. O médico da terra não tocou, nem no Einstein, muito menos no AC Camargo, porque quem te operou fui Meu eu. Deus. E aí eu chorava tanto naquele hospital, pastora. Eu não me contive, eu saí pelo corredor do hospital chorando, e ele falando comigo, e eu perguntei para ele, eu falei: "Senhor, mas por que que o Senhor, tirou o lado direito também?". Naquele momento o Senhor falou para mim, eu me emociono porque foi recente, faz mais ou menos 1 mês e meio isso. E eu falei para o Senhor, falei: "Senhor, por que que o Senhor tirou o lado direito também?". E o Senhor disse para mim: "Porque eu sou o Deus que corto o mal pela raiz". Glória a Deus, que coisa tremenda. O inimigo ia colocar do lado esquerdo, ele não ia conseguir, mas ele ia vir do lado direito. Então, ele não tem brecha por onde entrar, Glória a Deus. porque eu tirei as 2, cortei o mal pela raiz. Meu Deus. Enquanto você guerreia e faz a minha obra, eu cuido de ti. Meu Deus, que coisa incrível. E ali ele fez a cirurgia e eu fiquei pasma, porque eu falei: "Gente, tudo bem, né, a medicina a gente vê fazendo, pastor, a cirurgia, mas o próprio Deus te fazer a cirurgia, colocar o curativo, mostrar você com o curativo, que ele mesmo fez a É cirurgia". incrível. E tá o resultado de exame, se todo mundo quiser ver, tá lá o resultado de exame, parótida não identificada, Glória a Deus. para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então, o câncer, ele não bateu só uma vez na minha porta. Ele já bateu 2. Só que ele não tem autoridade. Glória a Deus. Ele não tem autoridade sobre aquele que está debaixo do joelho, sobre aquele que é fiel a Deus, Exato. sobre aquele que faz a tua obra, sobre aquele que mesmo gemendo, chorando, se rastejando, É verdade. Glória a vai andando na obediência com o Pai. E Deus ainda opera milagres na terra. creio. Glória a Deus. Então nós temos que crer nisso, pastora. E eu fui curada mais uma vez e estou aqui, glorificando o nome dele, fazendo a obra dele, e eu não Glória a paro. Deus. Não é o câncer que me parou, não vai ser câncer que vai me parar. No tempo certo que Deus tiver que me recolher, Sim. alguma coisa vai aparecer. Pode ser que até seja o câncer mesmo que me leve, mas eu acho que Deus não vai permitir, Verdade. porque ele já tirou, É, então ele não tem o poder e a autoridade sobre a minha vida. eu creio. Então eu profetizo sobre a vida de pessoas nesse dia de hoje, Graças a Deus. que o câncer apareceu em algum órgão, que apareceu em algum local, Glória a Deus. que a cura do Senhor venha descer sobre cada um, mas que dentro desta cura venha ter renúncia, que dentro desta cura venha ter um quebrantamento de alma, quebrantamento de espírito,
para que o Senhor consiga agir verdadeiramente. Por quê, pastora? Porque Deus não é Deus que força ninguém a nada. É verdade. A palavra do Senhor, ele diz que ele bate na porta e abre quem quer. Quem quer, é verdade. Bate na porta, recebe quem quer. É. E se quem tiver com a porta do coração disposta para abrir, para receber, pode ter certeza que a cura vem, Glória a a Deus. cura chega É verdade. e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja Deus por isso. Que coisa maravilhosa. Gente, vai compartilhando esse testemunho. Você está vendo que coisa tremenda, que coisa grandiosa. Compartilhe com aquela pessoa que está sofrendo, que está precisando de uma palavra, porque esse testemunho veio aqui no Boa Alba Podcast para mudar a vida, resgatar, restaurar, para salvar a alma. Gente, que coisa maravilhosa. Missionária, para a gente terminar nesse dia, eu estou impactada. Amém, Eu estou pastora. impactada, que coisa linda, que Deus ainda faz. faz milagre. Deus ainda faz milagre. Tem pessoas que não creem mais, né? Não, Que Deus faz, mas Deus, ele ainda faz milagre. Isso é maravilhoso. Deixa eu te perguntar, o que a missionária Jusceline de hoje diria para a Jusceline do passado? Jusceline do passado, nossa, eu diria que você sobreviveu. Glória a Deus. A Jusceline é uma sobrevivente. A Jusceline, ela aprendeu muito, né? Não foi fácil para chegar até aqui. Eu digo que a Jusceline de hoje em dia é uma mulher posicionada. Graças a Deus. A Jusceline de hoje em dia é uma mulher que não deixa qualquer coisa te abater. Antigamente tudo me abatia, tudo eu queria desistir, tudo. Ai, vinha o vento, você não vê? Sim. Vinha o vento, veio o vento, Sim. eu já desisti, né? E o Senhor me fez prosperar e dizer, diante de qualquer prova que vier, você não vai mais desistir. Glória a Deus. E hoje em dia o vento que bate, eu falo, não, Senhor, a tua obra eu tô indo. Oh, louvado seja Deus. Senhor, mesmo o Senhor não fazendo na minha vida, mas eu tô indo. Então, o que eu diria para a Jusceline do passado é que hoje em dia tem uma Jusceline posicionada Oh, glória. e uma Jusceline que sobreviveu em meio às batalhas, porque o Senhor a sustentou. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Missionária, eu sei que você ama a Bíblia inteira, né? Sim, Mas qual aquele versículo da Bíblia que você olha e fala assim, esse versículo é meu, no dia de dificuldade da tua vida, você se apega nesse verso da Bíblia? olha, é um versículo que eu levo para a vida. É o Salmo 91, versículo 7, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Então esse é um versículo que eu levo para minha vida. Na verdade, o Salmo 91 eu levo para minha vida, Glória a Deus. porque é um salmo muito forte. É verdade. E no momento da dificuldade, você pode ver que muitas pessoas deixam o Salmo 91 aberto na casa, como um símbolo de proteção. Mas você viver ele no espiritual é algo sobrenatural. Glória a Deus. Então, nas maiores batalhas da vida, quando eu vejo que o ciclo está se fechando, que o negócio está estreito, é o Salmo 91. Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se nós estamos habitadas dentro do esconderijo do Altíssimo, debaixo da proteção das suas asas, pode vir o que vier. Pode vir 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas nada poderá nos atingir. Isso é maravilhoso. Missionária Jusceline, a medicina, ela te deu um diagnóstico, mas hoje Deus diz para você que você está livre. Livre. Está curada. Curada. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a sua participação, foi muito bom, Amém, né? pastor. Eu acredito que Deus vai preparar mais vezes. Você está aqui com a Sim. gente, né? Com certeza. Fazendo a obra do Senhor. Porque, Amém. como eu sempre falo, né? Que o podcast Boa Obra veio para a gente realmente levar a palavra do Senhor aos corações aflitos e dizer para esse mundo que Deus, ele ainda faz milagre, né? Sim. Que Deus, ele faz milagre. Então, eu quero agradecer a sua participação, esperando pastora. você outra vez aqui, e Deus continue te usando a cada dia e abençoando a tua vida. Foi maravilhoso ter você aqui.
Amém, pastora, obrigada também, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Ah, Amei conhecer a pastora, um amor, uma bênção, uma humildade, que a senhora prevaleça sim na humildade com o Senhor, porque Deus ele trabalha na nossa humildade, amém. por mais que as pessoas às vezes nos julgam, né, Sim, pela aparência, é. mas a nossa essência, né, o Senhor conhece. Então eu quero só agradecer a você por esta manhã maravilhosa, em poder contar um pouquinho aqui da minha história, do meu Glória a Deus. testemunho, né, e tudo isso é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Gratidão, em nome de Jesus. Eu agradeço também do fundo do meu coração. Gente, obrigado por você ficar aqui até agora com a gente. Continue compartilhando. E lembrando para vocês, estamos diante de uma grande obra, de maneira que não podemos parar. Paz, Senhor Jesus, beijo no coração. Até mais. E fique ligado.